Nesta aula, vou abordar um tema muito importante, que é a formação de uma equipe de trabalho e algumas características e questões que são relevantes para o desenvolvimento de uma equipe altamente eficaz e eficiente. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a competitividade no mercado, a importância que as pessoas estejam alinhadas aí aos objetivos da organização e trabalhar em equipe. É muito, hoje em dia, muito solicitado e muito valorizado que as pessoas consigam trabalhar, se coordenarem em equipes de trabalho, ok? Bem, uma equipe, em regra, teria 4 estágios para a sua maturidade. Primeiro, a própria formação da equipe, a seleção, né? Geralmente, as equipes são formadas e selecionadas de forma aleatória. A gente nunca sabe, muitas vezes, né, em regra, como recebemos algum colega, né, numa sessão nossa e a equipe é aumentada, a gente não escolhe, às vezes, as pessoas que nós vamos trabalhar. E isso é um fator determinante para o resultado final. Bem, a formação de equipe de trabalho, ela normalmente passa por 4 estágios. O primeiro é a própria seleção, é a própria formação da equipe de trabalho. Essa formação geralmente é aleatória, onde uma equipe já existente pode ganhar novos integrantes ou simplesmente uma nova equipe para um novo projeto, um novo trabalho. Então, ocorre que na fase seguinte, após a formação da equipe, ocorrem alguns conflitos, porque as pessoas têm as suas demandas, os seus comportamentos, as suas formas de agir, de pensar, especialmente no trabalho. Então, esses conflitos geram alguma instabilidade nessas equipes. Depois eu vou falar um pouquinho mais no final sobre esses conflitos. Passado isso, vem uma fase de mais consolidação, onde as pessoas passam a se conhecerem melhor, elas passam a entender um pouco mais como que os colegas se comportam no trabalho e a convivência começa a melhorar um pouco em termos de execução das atividades pertinentes a essa equipe. Bem, num quarto momento, no quarto estágio, a gente considera que essa equipe ganha uma maturidade. É quando o trabalho é feito de uma forma mais natural e essa equipe considera-se aí uma equipe vencedora que consegue realizar as atividades propostas a ela. Ok? Bem, mas esses 4 estágios, eles acontecem naturalmente? Sim, algumas dessas questões acontecem naturalmente. Entretanto, existem técnicas e algumas estratégias para que se ocorra esses 4 momentos e a gente tenha a equipe com maturidade e com um alto desempenho, conseguindo realizar as atividades pertinentes a ela, como eu falei antes. Essas estratégias, eu vou citar algumas delas e vocês poderão depois pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, que é muito importante. O primeiro é o chamado empowerment, que é uma palavra que não tem uma tradução direta para a língua portuguesa, mas nós podemos chamar de delegação de poder. Existe um mito no mercado de trabalho em que algumas pessoas têm até medo, às vezes, de passar o serviço, né? Passar o poder ou passar as tarefas que são inerentes de um gerente ou de um gestor para um colega, com medo até de perder ali uma posição ou até um cargo. Entretanto, isso é um mito, é uma falácia, porque, na verdade, o empowerment, a delegação de poder, é muito importante para consolidar a sua equipe, para tornar essa equipe mais eficiente, porque, num momento que você não esteja, outros colegas poderão desempenhar essas atividades. Então, essa é uma estratégia importante e que tem sido usada em empresas modernas atualmente. A outra estratégia é chamada de coaching, também outro nome importado aí do estrangeiro, em que resumindo para vocês, exemplificando, é como se fosse um técnico, né? Um técnico, uma pessoa que atende ao determinado membro da equipe e consolida nele, informa ele e demonstra a ele como realizar determinadas tarefas. Geralmente uma pessoa mais experiente. Não necessariamente o coaching é o gestor ou o gerente. Pode ser um outro colega mais experiente que até tem afinidade com um segundo e possa estar passando essas informações. Então é uma outra estratégia que muitas empresas utilizam para fortalecer o grupo, fortalecer a equipe de trabalho e chegar naquela maturidade que eu falei anteriormente. Uma terceira estratégia que deve ser usada nas organizações, nas equipes de trabalho, é a avaliação do resultado e do desempenho da equipe. Ou seja, medir de alguma forma, isso existem muitas técnicas no mercado, técnicas na administração, para a medição do desempenho de equipes de trabalho. Então, é importante que essa equipe tenha, né, um retorno do resultado das tarefas pertinentes a ela. Ok? Bem, outra coisa que eu gostaria de falar, que altera, que influencia
influencia essas equipes de trabalho são as condições que essa equipe tem para trabalhar, né, para exercer as suas tarefas. Eu vou também falar rapidamente de 2 ou 3. Uma delas é a questão do próprio tamanho, né? Com certeza, isso parece até um pouco óbvio, é que uma equipe pequena é um pouco mais fácil, em tese, de ser gerenciada. Uma equipe maior se torna um pouco mais difícil. Hoje, na área de recursos humanos, já é sabido, e muitos especialistas têm afirmado isso com frequência, que a gestão de pessoas, a gestão do comportamento é algo bastante complexo. Então, se você tem uma equipe maior, uma equipe de 10, 15, 20 pessoas e assim por diante, cada vez ficará mais difícil gerenciar essas demandas e as vontades de cada pessoa. Ok? Bem, então, o tamanho da equipe é bastante relevante. A segunda questão é a questão da interação dessa equipe, né, da interatividade, da forma dessa equipe interagir. E aí vem o papel de uma pessoa importante nessa equipe, que é o gestor, o chamado de líder, né? Aquela pessoa que tem a liderança sobre o grupo, aquela pessoa que geralmente tem a diretriz do que deve ser feito pela equipe de trabalho. E, por fim, eu gostaria de exemplificar também a questão dos recursos, né? Os recursos, especialmente recursos materiais, recursos tecnológicos. Se uma equipe vai fazer um trabalho e tem todo, como eu dei, falando de um exemplo, né? Por exemplo, de um trabalho onde você tem computadores modernos, software, você tem possibilidades, até mesmo, às vezes, ambiente para fazer o trabalho, isso influencia muito a equipe, porque algumas pessoas não conseguem trabalhar com um número reduzido de recursos ou até sob pressão. Então, os recursos materiais, os recursos humanos e até os recursos financeiros fazem muita diferença no desempenho dessas equipes. Ok? Bem, então eu queria fechar o tema de hoje falando da questão, lembrando a vocês que trabalhar em equipe é um diferencial hoje no mercado de trabalho. O mercado está muito competitivo, as organizações estão sob pressão e essa pressão vem para o funcionário. E lembrando dos estágios de formação de uma equipe, das estratégias para que essa equipe se torne uma equipe eficaz, uma equipe de alto desempenho e dos recursos, né, das condições para que essa equipe tenha um sucesso. Ok?